Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje nós estamos no 11º, né? Episódio dessa série de oração que a gente tem aqui, chamada Cavando um Poço. E que, né, é uma coisa que eu amo. que se depender de mim não vai acabar nunca nesse podcast. E aí trouxe aqui o Tom novamente, porque o quê? Porque a gente gosta de convidado repetido. Tamo aí. Porque eu gosto de chamar as pessoas que fazem parte da minha mesa pra estar aqui e conversar com vocês também sobre aquilo que a gente conversa muito. Então eu trouxe o Tom aqui pra falar sobre oração, porque acho que esse é o assunto que ele e eu mais conversamos assim na rotina do dia a dia da nossa vida de oração com o Senhor. Então é isso, amigo. Antes de qualquer coisa, se apresente aí pro pessoal. Já estive aqui antes nesse podcast. 2 vezes, aliás. Se você é um mantenedor, você tem um mesmo? episódio exclusivo com o Tom. Então se torne um mantenedor pra me ouvir mais um pouquinho. Mas, eu sou Tom, eu sou Everton, na verdade, mas todo mundo me conhece por Tom, então me chame de Tom, por favor. Eu sou aqui de Petrópolis, do Rio. Eu tenho 26 anos. Eu cheguei aqui nesse podcast, eu tinha 25, olha só. Fizemos aniversário. Mas, eu faço parte de uma igreja aqui de Petrópolis chamada Luzeiros atualmente e Deus está fazendo coisas e vamos ver aí pelos próximos capítulos, mas por enquanto é só isso mesmo. Trabalho como designer e é isso. E é isso. Então vamos lá, hoje a gente tá aqui para conversar sobre oração. A gente tem o nosso roteirinho de perguntas aqui para guiar a nossa conversa. E a primeira é: como foi que a oração entrou na sua vida? Então, Nana, a oração entrou na minha vida desde muito novinho. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre... Eu nasci em berço evangélico, né? E aí, quando eu era bem novinho, eu tinha uns 5, 6 anos, eu lembro da minha mãe sempre chegava pra mim e falava: Everton, quando tu estiver orando, você ora pra Deus tá te dando sabedoria pra guiar a tua vida e não sei o quê. Só que isso foi uma coisa que sempre me guiou muito, assim, né? Nas minhas orações, isso sempre ficou muito marcado em mim, essa questão de orar por sabedoria e orar, ai, Deus me dá sabedoria e me dá sabedoria. Só que orar por sabedoria vem com sofrimento. Que nos motiva mais a orar. Então foi tipo assim, né? A oração por sabedoria fez com que a vida de oração se tornasse cíclica na minha vida, assim. Então, desde 5 aninhos, tamo aí na vida de oração. Sinistrão. E foi mais ou menos isso, assim. Mas orar intencionalmente mesmo por coisas, assim, que eu sabia exatamente do que eu tava orando foi a partir de 15, 16 anos, assim, né? Em que eu tava no ensino médio e eu tava mal. Eu lembro de eu estar desviado nessa época, eu já tava... ainda orava, assim. Ainda orava. E eu falava que não acreditava em Deus, mas eu orava, assim... Ué, como assim? Mas foi mais ou menos isso, assim. Como começou a minha vida de oração, eu posso dizer que minha vida de oração mesmo, a que mudou a minha vida, começou quando eu tinha 17 anos, assim. Que foi a primeira vez que eu orei sobre Deus realmente tocar a minha vida de forma intencional, assim. E aí tudo mudou. Eu acho que todo mundo que nasce num lar cristão passa por isso, né? A gente faz as orações meio... que a gente é ensinado quando a gente é criança, né? Eu lembro muito de orar, tipo... Senhor, abençoa minha mãe, meu pai. Sabe aquela oraçãozinha clássica de criança que cita cada pessoa da família? Sempre. Obrigado pelo dia. Essas coisinhas básicas que a gente aprende, né? É ensinado, seja na igreja, seja pelos pais. E aí a gente vive uma vida de oração mais efetiva quando a gente começa a crescer, né? Não tô dizendo que isso é um padrão pra todo mundo, né? Eu tô dizendo da minha realidade, da realidade de pessoas que eu conheço. Né? Sei lá, vai que tem um monte de criança aí sendo batizada com o Espírito Santo com 7 anos de idade e orando maravilhosamente bem. Essa não foi a minha realidade também. Minha realidade foi crescer com meu primo orando pra Deus abençoar o Papa tudo. Da televisão. Então estamos aí, nessa aí. Ai, meu Deus do céu. Enfim, daí, eu acho que é isso, assim, né? E depois quando a gente
Eu não sei explicar, mas acho que a gente começa a entender de fato a nossa necessidade de relacionamento com Deus quando a gente tá mais maduro, por mais que seja pouca diferença de maturidade ali, né, de uma criança para um adolescente, mas acho que a gente começa a ter esse senso mesmo, né, de que eu preciso me relacionar com Deus e eu faço isso através da oração. E por pior que a gente esteja, né, como você falou, numa condição de estava desviado e tudo mais, se a gente sente essa necessidade, a gente começa a se relacionar com Deus em oração. Eu vejo isso muito comum, assim, toda vez que as pessoas contam assim, eu nasci num lar cristão e desde criança eu orava. Mas eu realmente comecei a orar, é muito interessante, né? Tanto que eu boto essa pergunta aqui exatamente por isso, porque... Sempre tem quando tu a gente começa a orar, sempre né? orou, desde criança, mas tem um momento que a chave vira ali, né? Uma coisa que marca e dali pra frente a oração é de fato algo intencional que a gente entende que é um relacionamento de fato com Deus que responde, com Deus que tá ali presente, né? Uma das coisas que mais me marcaram na vida de oração foi bem no comecinho, assim. Eu comecei a orar e eu falei, Deus, eu não sei. Foi bem parecido com os apóstolos, assim. Deus, eu não sei orar. E o que eu faço pra ter uma vida de oração mais intensa, assim, e tudo mais. E Deus começou a falar, simplesmente fale, assim, né? E a gente tem uma mania muito grande de colocar que toda a vida de oração de pessoas que foram muito intensas com Deus tem que começar diferente. A pessoa já começa orando benevolente Deus e não sei o que. Mas não é assim, tipo, tu começa a orar como tu tá falando com uma pessoa normal, porque por mais que Deus seja um ser supremo, assim, Deus ainda, ele gosta de relacionar com a gente de forma pessoal e íntima, assim. Então, a base da oração e a base da nossa vida de oração tem que começar no simples, assim, senão desanda tudo e nunca vai ser real. Exatamente. A segunda pergunta é: o que a oração te ensina? O que a oração me ensina? Começamos as questões existenciais. Olha, a oração me ensina que eu não sei viver sem Deus, assim. A princípio de conversa, a oração vem, transforma e muda, assim, o nosso jeito de viver, porque, por exemplo, assim, hoje eu não consigo viver uma vida em que eu acorde de manhã, dê oi pra todo mundo e não dê bom dia pra Deus, sabe? Bem Benihim, bom dia, Espírito Santo. Mas é bem aquela coisa assim de tipo assim, eu tenho que acordar e eu tenho que falar com a pessoa mais importante da minha vida, sabe? Porque a gente trata muito Deus como se fosse por mais que a gente fale assim, Deus é real. De verdade, assim, no nosso dia a dia, a gente trata como Deus, um Deus como alguém real de verdade pra gente, assim. E a oração fala muito a respeito do que Deus é pra gente, assim, né? Porque se a gente parar pra pensar assim, a oração, ela é você conversando com um amigo seu a respeito de alguma coisa, assim. E é como se seu amigo chegasse na sua casa, sentasse lá e você tratasse... Quando você não tem uma vida firme de oração, assim, né? Você não precisa falar, tipo assim, eu não tô colocando um peso na pessoa pra que ela tenha uma vida... eu não orei hoje, então eu não fui amigo de Deus. Mas tipo assim, sabe? É como se um amigo seu chegasse na sua casa e você ignorasse a existência dele ali, assim, sabe? Tu não desse oi pra ele sentou no teu sofá, tu não desse oi pra ele, tu não perguntasse como é que ele tava, tu não perguntasse o que ele tá sentindo, sabe? E é meio que isso, assim, sabe? A oração me ensina a ver um Deus real, assim, um Deus presente. É um Deus que ele sofre também, sabe? É um Deus que ele olha pra gente assim e ele vê que a gente não tá bem porque a gente não falou com ele. E isso é uma coisa que me motiva a orar, assim, quando eu penso assim, cara, eu não falei com Deus hoje, tipo, eu não falei com o meu melhor amigo hoje. O que será que ele tá pensando a respeito de mim agora? Assim, o que ele tá pensando a respeito
do que eu tô fazendo da minha vida agora, sabe? Ele tá vendo alguma coisa que eu tô fazendo errada nesse momento, assim. A oração me ensina a olhar para Deus como uma pessoa real, assim. Eu acho que isso é muito importante na nossa vida e a gente tem que se lembrar disso todo dia. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades da gente até chegar ao ponto de construir uma vida de oração, né? A gente não enxergar a nossa total dependência e insuficiência sem o Senhor. Não, isso é real. Uma coisa que eu tava lendo João 1 uma vez e Deus falou muito comigo foi que bem naquela parte que fala que Deus era o verbo e o verbo era Deus. E bem naquela parte que fala que Deus nos adotou como seus filhos e tudo mais, assim, eu fiquei pensando assim, se Deus me adotou como um filho, assim, e eu tô habitando na presença de Deus o tempo todo, assim, eu tô habitando na presença do meu Pai. E como consigo viver uma vida de filho, me dizendo filho de alguém assim, com quem eu não conheço, sabe? Assim, por exemplo, eu vivo com meu pai há 25 anos, assim, 25, 26 anos, né? E aí, nesse tempo, assim, eu conheço o jeito do meu pai, eu sei quando ele tá bravo comigo, eu sei quando ele tá com fome, eu sei quando ele tá irritado, chateado, enfim. E eu olho pra Deus e penso assim, cara, Deus está se agradando de mim agora? Tipo, quando a gente tem uma vida intensa de oração assim, a gente consegue perceber que Deus não tá gostando de algo que a gente tá fazendo, assim, por exemplo. E isso vai mostrando, assim, o quanto a gente consegue enxergar Deus como pai, assim, no geral, sabe? O quanto eu tenho me colocado nessa posição de filho, porque, por exemplo, assim, eu sou um filho e eu preciso saber que Deus é meu pai. Mas como eu vou saber que Deus é meu pai se eu não me relaciono com ele como pai, sabe? Eu tô vivendo uma vida de filho, vivendo como um órfão, assim, sabe? É como se eu ignorasse a existência do meu pai, que volta todo aquele ciclo de ignorar a existência do meu amigo, enfim. Isso, tipo assim, eu não queria falar essa palavra, mas tenta entender como isso fere o coração de Deus, assim, sabe? Eu estar todo dia na presença dele e ignorar a existência de Deus, assim. Eu tô orando, mas tipo assim, sabe? Quando a gente tem uma conversa bem rasa, assim, aí a pessoa, não, mas como é que tu tá? E tudo mais. Aí, eu tô bem, eu não... mas por que tu tá bem? Não sei o que. Aí a pessoa vai te perguntar isso. Aí tu fala, eu tô bem, o dia foi legal e tal. Aí a pessoa, mas me conta como é que foi teu dia. Aí tu fala, foi legal, não quero explicar não, sabe? Tipo, querendo ou não, tu vai percebendo que quando você se relaciona com uma pessoa assim, você começa a entender que a pessoa não quer conversar contigo sobre essas coisas, então simplesmente tu vai deixar a pessoa pra lá. Deus, por ele nos amar muito, ele não é o tipo de pessoa, ele não é Deus é uma pessoa, a gente tem que colocar isso, porque tipo assim, Deus tem toda uma história e tudo fala sobre ele, então obviamente Deus tem uma personalidade e Deus é uma pessoa que ele olha pra gente assim e ele não desiste, sabe? Ele não é aquela pessoa que quando a gente não quer se relacionar com ele não tá mais interessado em se relacionar com a gente, assim. Ele é o Deus que tá sempre assim, me conta o que aconteceu. Tudo bem, então depois tu me conta, tá? Tá, tu quer contar agora? Deus tá sempre interessado, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração, assim. Porque isso vai mover o nosso coração a que, tipo assim, eu não falei com Deus hoje, mas tudo bem, Deus quer falar contigo agora, sabe? Deus quer falar sobre Dá tempo ainda. Dá tempo, Deus não morreu, Deus não desistiu da gente, isso é muito bom. A terceira pergunta é, o que a oração faz em você? A oração, eu não queria ser místico, assim, impossível, palavras. Everton. Mas eu diria que a oração, ela destrona o Everton, sabe? Aleluia. A oração tira
o foco do Everton. Eu, como um tipo 4, um Enneagrama 4, sou muito dramático. E geralmente meus dramas tudo se envolvem em mim mesmo, assim, sabe? Eu começo a ser muito pra mim, assim. Aliás, eu fiz o teste 2 vezes do Enneagrama, porque essas coisas, tá falando de tipo 4, eu falava, gente, eu sou assim. E me fazia achar que eu era tipo 4. Mas aí Deus falou, não. O 6 também faz os dramas dele. Mas enfim. O 6 sofre, amiga. Continua. Ai, amigo, devia ser assim, 6 igual sofrimento. Mas enfim, prossiga. E aí, minha vida, assim, quando eu não... Pelo menos assim, quando eu não tô tão saudável em oração, assim, eu começo a me questionar muito a respeito dos meus sofrimentos, assim, tipo, ai, por que eu existo? Ou ai, Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Eu tô sofrendo, olha, Deus, eu vou morrer aqui. Ai, Deus, não sei o quê. E é bem aquela imagem que tu me mandou esses dias do cara... do cara bem com a perna assim na parede falando escrito drama, não sei o quê. Enfim. Mas quando eu me relaciono com Deus assim, eu consigo olhar pra Deus e falar assim, cara, nada disso é sobre mim, assim. Tipo, as minhas dores não são sobre mim. O meu sofrimento não é sobre mim. As coisas que falam pra mim e me ofendem, elas não são sobre mim, sabe? E tudo isso me leva a um aperfeiçoamento para me tornar parecido com quem realmente importa, assim. Então, se fosse para resumir em uma palavra o que a oração faz em mim, eu diria que é me matar, assim. A oração me mata. E isso é muito bom para mim, assim, de verdade. Sim. Eu consigo reparar quando o Tom sem oração tá vivo e quando o Tom que tem orado, ele tá vivo, assim. É muito nítido até na minha personalidade, assim. Quando eu tô sofrendo por causa de mim ou quando eu tô sofrendo por causa das coisas do Senhor, assim. E essa parada de trazer a realidade de Deus pra mim e me tirar de cena, assim, me revela muito a respeito do porquê eu faço isso, sabe? Do porquê eu tô sempre orando, assim. Uma questão muito legal dentro disso tudo é entender que, tipo assim, até fora da oração, assim, quando você começa a orar e começa a entender realmente que, tipo assim, a minha vida não é sobre mim, tu começa a entender que, tipo assim, o teu respirar não é sobre isso, assim. Teu respirar não é sobre Deus. Igual esses dias eu até postei no Twitter que, tipo assim, o meu ministério não existe por causa de mim, existe por causa de Deus, sabe? Se o meu ministério fala de Deus, a minha vida fala de Deus, a minha faculdade fala de Deus, isso tudo me leva a entender que, tipo assim, se eu faço tudo isso por causa de Deus, eu não tô fazendo isso por causa de mim, não tô fazendo isso por causa de ninguém. Então, tipo assim, Deus é que importa, sabe? Nada disso importa, assim. Se eu não tivesse... Eu comprei o computador recentemente, mas, sabe? Se eu não tivesse mais o computador, nada disso importaria, sabe? Porque Deus é o mais importante, assim. Ele é o mais interessado. Ele... Tipo, minha vida tem que falar a respeito de Deus, sabe? Se eu não tivesse casa agora, tipo... Tá bom, tá ótimo, amém, sabe? Eu amo a minha casa, mas amém se eu não tivesse casa, porque... Deus é o mais interessado nisso tudo, assim. Se eu não tivesse minha faculdade hoje, que afinal eu já tô saindo, né, graças a Deus. Aleluia. Tava tudo bem, sabe? Se eu não tivesse mais meu emprego, tava tudo bem, porque a vida só tem sentido quando Deus tá no centro, assim. E se ele não estiver no centro, eu tô vivendo errado, assim, não tem sentido a minha vida. A oração faz isso mesmo, né? Eu acho que quando eu montei essas perguntas, o que eu sempre penso que eu responderia nessa questão é exatamente isso. A oração, ela tira os meus olhos de mim mesmo e volta pro que realmente importa. Sim. Não que o Senhor não se importe com aquilo que fere o nosso coração, com aquilo que com o sofrimento passageiro que a gente tem agora. Mas
ele faz a gente olhar para o sofrimento passageiro e faz olhar para ele e falar: você vai focar em o quê, meu anjo? O que realmente importa para você? Eu falo desse jeito porque é assim que o Senhor fala comigo, porque vivemos entre tapas e beijos, né? Mas para mim é essa sensação que eu tenho, assim, quando eu chego para orar, para levar alguma questão que é pessoal minha, né? O Senhor ouve o que eu tenho para dizer e ele me fala: olha, você pode continuar olhando para você mesmo, você pode olhar para mim. Fica aí a seu critério o que você vai fazer com isso. E aí, né, graças a Deus, o Senhor mesmo opera a transformação dele e ele consegue voltar os nossos olhos para ele, né? Eu acho que a oração é muito isso, exatamente o que você falou, de tirar a gente do trono, tirar a gente do centro e colocar quem realmente deveria estar ali, que é o Senhor. E olha uma coisa que eu tava pensando esses dias, uma parada legal. Muitas das vezes, quando a gente começa a orar assim, nem sempre é a gente que tá no trono, sabe? Nem sempre é a gente que tá interessado, mas geralmente a nossa baixa autoestima faz com que a gente coloque outras coisas assim como importantes na nossa vida que não são. Uhum. Então, por exemplo, assim, hoje eu tenho vivido caminhando para ir para um outro lugar que agora eu tenho orado e entendido de Deus. Mas eu não posso deixar que esse outro lugar se torne o alvo da minha vida, sabe? Uhum. O interessado em fazer eu me mudar, em fazer eu ir embora, em fazer eu viver o que eu tenho para viver é Deus, assim. Então, se Deus não estiver no centro e ele não for o alvo disso tudo, assim, tipo assim, eu tô vivendo para um propósito passageiro. Eu lembro que no meu antigo emprego, o meu chefe, ele falava que quando ele começou na profissão dele, assim, ele começou com 30 e poucos anos, assim, e ele falou que tava numa depressão profunda e mó bizarra, assim, e aí ele falava, assim, que sempre quando ele tava, esquecia de quem era, assim, e esquecia do que ele tinha que fazer, ele falava pra ele mesmo, assim, eu sou um designer, e sabe, eu fiquei olhando aquilo assim, e eu fiquei achando aquilo tão vazio, sabe? Mas tão vazio, que eu ficava, cara... Por um momento eu entrei em crise, assim, 5 minutos de crise pensando, eu não quero mais ser um designer, porque isso não me define. Porque, tipo assim, se eu penso que o alvo da minha vida é Deus, sabe? A minha profissão, ela é algo passageiro e um dia vai acabar. Se eu penso que meu alvo é Deus, um dia eu vou chegar nesse lugar novo e vou entender que, tipo assim, Deus ainda é meu alvo, sabe? Uhum. Se eu chegar na meta da minha vida, assim, na meta da minha vida e ver que, eu consegui tudo que eu queria, o sonho da minha vida, sabe? Eu sei que ainda vai ter mais, sabe? Eu sei que ainda vai ter Deus ali, assim. Uma vez eu tava ouvindo o Alê falando, o Alê Vilas Boas, pregando, e ele falou que quando ele tinha começado no ministério dele, ele tinha começado com um pequenininho e tal, e ele falava assim, Deus, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, e eu sei que tem mais. E quando ele chegou aonde ele estava pensando que podia chegar, ele não se limitou a isso, e ele falou, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. E ele fala que durante esse processo de vida dele, que ele está sendo formado como um homem maduro em Deus, assim, ele vai falando que toda vez que ele chega aonde Deus prometeu a ele, o coração dele sempre relembra, Deus, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. E isso é uma coisa que é importante, sabe? É uma coisa que faz com que a gente comece a ver que, tipo assim, o propósito disso tudo, o propósito de você chegar no seu quarto e orar todo dia, até quando tá difícil, é porque você sabe que tem mais, sabe? Amém. E isso é uma parada que, tipo assim, tem que mover nosso coração, sabe? Quando a gente entra no nosso quarto, a gente está diante do ser mais importante do universo, assim. É como se você chegasse, sei lá, na frente do Bolsonaro, que é o presidente do país, assim. Tu sabe que, tipo assim, apesar das nossas
indagações a respeito dele. Ele é um cara muito importante pro Brasil agora, nesse momento. Mas você chegou nesse lugar e você tá diante dele, assim, sabe? Ele não é a pessoa mais importante do mundo, ele não é a pessoa mais importante do Brasil, sabe? Quem é a pessoa mais importante do Brasil é Deus, assim. E tipo assim, cara, eu entro no meu quarto e Deus tá aqui comigo todo dia, sabe? O cara mais importante que o Biden, sabe? O cara que é mais importante do que, sei lá, qualquer outra pessoa, que o Elon Musk, por exemplo, assim, ele tá no meu quarto todo dia, esperando pra me ouvir, esperando pra conversar comigo. E tipo assim, esse tem que ser o alvo da minha vida. Esse tem que ser a essência do sempre tem mais, sabe? E eu acho que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que, cara, minha vida não é tão importante assim. E eu tenho que viver pra esse lugar, sabe? Eu tenho que viver pra esse momento. Se meu dia foi totalmente ruim, ele vai ficar bom, porque eu entrei diante da sala do trono e eu vi Deus, assim. Quando o destino, né, ou a direção se torna maior do que aquele que direcionou, né, que comissionou a gente perde a gente perde aquilo pelo qual nós somos feitos, que é simplesmente obedecer ao Senhor, seguir a sua direção e cumprir seu plano. E tu vê assim, né, na parada que eu contei do meu chefe, tipo assim, ele é uma pessoa, assim, ele é um cara que tem um nome, tem um CPF, ele tem a essência dele, mas ele se reduzia pra se sentir aceito e se sentir e ter um propósito, assim, a um designer, sabe? Por mais que seja uma profissão que eu amo e é muito legal, assim, ele se reduzia a ponto, eu sou um designer, tá? Eu vou me limitar a isso, sabe? E quando ele for, por exemplo, quando ele se tornar o melhor designer do mundo, tipo, quem ele vai ser, sabe? É aquele clássico que a gente sempre fala, né? Que o mundo, ele vai engolindo a gente aos pouquinhos, né? Sim. Tipo, ele sempre vai te fazer querer mais. E Deus sempre vai ficando cada vez mais de canto. E as nossas vontades, os nossos desejos são o nosso guia. São o nosso plano. A gente não tá se importando com o plano de Deus. A gente tá se importando com o nosso plano. Com a gente, assim. Isso é complicado. Enfim, pra melhorar o astral aqui... Diga-me. Porque a última pergunta. Por que a gente deve orar? Por que a gente deve orar? A oração é um lugar, assim, eu não gosto de falar que a oração é só uma conversa, sabe? A oração eu sinto como se fosse um lugar, assim. Você vê em Apocalipse 1, do 1 ao 4, assim. João começa a ver um monte de problema nas igrejas, assim. A igreja, não sei o que, tá com esse tal problema, e não sei o que lá, e tu vai acompanhando aquilo, assim. E aquilo começa a engolir João de um jeito, assim, que tu vê que ele não tá bem com aquilo, assim, né? Durante que ele tá escrevendo. Mas chega um momento, assim, que é Apocalipse 4, que João começa a descrever Deus, assim. E ele começa a ouvir uma voz chamando ele para subir. A oração é esse lugar, sabe? Aonde Deus, ele se coloca num lugar onde, tipo assim, todos os problemas do mundo não importam. A guerra da Rússia não importa, o coronavírus não importa. Esse novo vírus do macaco aí não importa. Assim. E tipo assim, tu vê que Deus fala, suba pra cá. E tipo assim, se isso tudo não importa e somente olhar pra Deus importa, tu começa a perceber que existe um problema em todas as outras coisas. Tipo assim, se olhar só pra Deus, não é você falar, olhar. Tu começa a perceber que, tipo assim, o barulho é o problema disso tudo. A gritaria, as vozes em volta da nossa cabeça, as periferias da mente. As distrações, né? São o problema, assim. E se a gente parasse tudo que a gente está fazendo agora e ficasse 5 minutos
só contemplando a Deus, eu tenho certeza que seria uma tortura pra gente, porque a gente não conseguiria olhar pra ninguém mais além de nós mesmos, assim. Porque o que acontece, esse lugar de silêncio, ele precisa essencialmente te fazer se afastar das periferias da mente, onde tá toda a gritaria da vida, assim, todas as preocupações, sabe? Esse lugar precisa te levar para um lugar tão silencioso, mas tão silencioso em Deus, assim, um lugar de descanso em Deus, que nem o grito de socorro mais profundo da tua alma vai conseguir impedir isso, sabe? Vai conseguir impedir esse silêncio, que é olhar para Deus e ver a beleza dele. E se isso fosse a nossa essência de todos os dias? Eu lembro, foi uma parada que marcou muito meu coração, assim. Quando eu tava em Montemor, a Carol Bazo, ela virou e falou assim: nossa, quando eu namorava o Ângelo, ele me chamou um dia pra orar e eu achei que fosse só uma oração de casalzinho e tudo mais. E a gente orando e eu falando: Deus, obrigado por esse namoro, e não sei o que, e não sei o que lá, o Senhor é muito bom, e não sei o que. E quando ela acabou de orar, ele ficou olhando assim pra cara dela e ele falou assim: olha, é só isso, sabe? É só isso. Tipo assim, a gente tem que orar até Deus vir. E tipo assim, uau, isso me chocou, assim, porque se a gente ora até Deus vir, assim, sabe? Se a gente se importa em orar até ver Deus, assim, o que isso faria com a gente, assim, sabe? Por que a gente faz isso, assim? Esse é o sentido da vida, assim. Se tipo assim, se nada mais disso importasse hoje, e se nada mais fizesse sentido pra nossa vida, assim, a oração ainda tinha que fazer sentido. Porque, por exemplo, assim, se a gente pega e olha Adão, assim, antes da queda, ele era um cara completamente santo e puro, e enfim, né? A imagem e semelhança do Senhor. E aí a gente olha para o que o pecado fez com ele, assim. Tipo, de todas as coisas que o pecado fez e de todas as coisas que o pecado causou na vida de Adão, a coisa mais gritante que a gente perdeu hoje foi o silêncio, assim. A gente vive uma vida tão agitada, mas tão agitada por causa de trabalho, por causa de faculdade, por causa de não sei o que, por causa de não sei o que lá. Ai, minha vida, ai, minhas dores. Eu nasci assim e vou morrer assim. e tipo assim, essa é a vida do pecado, sabe? Mas quando a gente entra num lugar com o Senhor, a gente começa a perceber que, tipo assim, pra gente conversar e nos conectar com Deus assim, a gente precisa de silêncio, a gente precisa ficar quieto. E tipo assim, esse lugar mostra muito quem a gente é. Eu lembro que ano passado eu vivia reclamando com vocês: ai, não sei o que, tá tudo tão difícil, porque não sei o que. Ai, meu Deus, eu vou morrer aqui em Montemor. Ai, Senhor, me tira daqui. E a gente Senhor, assim, tomara que morra. É. Mas tudo isso era um coração agitado que não sabia descansar no Senhor. Eu acredito que a minha ida para Montemor, para fazer uma escola de ministério, não foi sobre aprender sobre Israel, não foi para aprender sobre hermenêutica, não foi para aprender sobre não sei o que, foi para aprender a ficar em silêncio diante de Deus, assim. Eu lembro que quando eu estava na sala de oração, uma das coisas mais difíceis para mim era sentar, parar, fechar os olhos e ficar lá, meditando na presença do Senhor, assim. E às vezes eu não estava bem, às vezes eu estava cheio de preocupação e eu tinha que sentar lá e ficar. Durante 6 horas do meu dia eu tinha que ficar Como sentado. desligar a mente por 6 horas, meu Deus. E o que isso me trouxe pra vida, assim? Sofrimento.
Coisas boas que a oração me trouxe. Sofrimento. Graças a Deus aí estamos aí sofrendo. Porque se não estiver sofrendo, a oração não tá funcionando. Mas ela traz o sofrimento pela coisa certa. Sim. É sim. esse que é o ponto. É o que a gente já falou aqui. A gente para de olhar pra gente. Então, os sofrimentos que, enfim, nos atingem por causa da vida que a gente vive aqui, eles se tornam sofrimentos pra nós porque a gente entende que a gente precisa se negar, e se negar não é uma delícia, é um sofrimento, pra que o Senhor seja visto, pra que o Senhor seja o centro daquilo que a gente faz. Então, há males que vêm para o bem, não é mesmo? Apanhe quietinho, por favor. Uma parada. Eu tava lembrando agora aqui. Frank Laubach foi um cara que desenvolveu um método de ensino, assim. Acho que você falou isso no último episódio que você gravou comigo. A gente fez, a gente falou sobre ele. Só que tu via, assim, eu até contei mais detalhado lá, depois quem quiser ouvir, vai lá e ouve. Que um dos métodos, que uma das coisas que ele fez, assim, era que ele tava chateado porque a vida dele não tava dando certo, assim. A vida de missionário dele tava sendo frustrada porque ele não conseguia evangelizar e não sei o que. Até que ele subiu num monte e ouviu Deus falando assim com ele: você só não tá alcançando as pessoas porque você não se importa com elas de verdade. Toma. Você se importa com tudo, mas você é racista porque você é americano. Você é completamente egoísta porque você tá olhando pra você mesmo. E Deus virou pra ele e falou assim: então, se você quiser alcançar essas pessoas, eu sugiro que primeiro você se importe com elas. Pergunte se elas estão bem. Assim. Comece a entender o que elas realmente querem e precisam, assim, para depois você fazer isso. Então tu começa a perceber que a oração é um lugar em que você olha para Deus, Deus te transforma e Ele te leva a se importar com os outros, assim. A oração nunca é um fim em si mesmo, sabe? A oração sempre é o lugar que vai te transportar para um lugar que você olha para Deus, Deus te manda para descer e você olha para as outras pessoas. E isso tem que ser uma coisa que você faz diariamente. Tu vê assim na vida de Jesus, né? Jesus vivia fugindo de um monte de gente. Eu vou ali e já volto. Aí subia correndo pro monte. E orar, assim. Ficar sozinho com Deus, assim. E é uma parada que a gente tem que levar pra vida, assim. Eu acho que isso é o mais importante na oração, sabe? A gente entender que Deus é o lugar silencioso, assim. Inclusive tem um livro de C.S. Lewis que fala sobre isso. Que livro? O nome do livro é, acho que é Um Mundo Silencioso. Uma coisa assim. Eu vou procurar no Google, depois. Fiquei curiosa. E ele fala que, tipo assim, existe um lugar, tipo assim, existe um mundo, e esse mundo, ele tem um grande problema, assim. Esse livro fala que esse mundo tem um grande problema. De todos os problemas que esse mundo tem, ele é o lugar que é menos silencioso do mundo. E tipo assim, o barulho é tão grande, que ele se tornou um lugar silencioso porque ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve a voz de Deus. E isso é tipo assim, o centro do que o mundo tá girando hoje, assim. A gente gira em volta das nossas vontades, a gente gira em volta dos nossos desejos, mas a gente não se pergunta o que Deus está interessado na verdade, assim. A gente não se pergunta por que a gente não consegue pegar um final de semana e descansar sem pensar nos nossos problemas. A gente olha, assim, um dia no culto, tem dia que no culto que a gente tem que sentar e falar em línguas para que Deus comece a acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente. Isso mostra que a nossa mente, a nossa vida está muito agitada e ela precisa parar. Um dos problemas é que, tipo assim, ó, uma parada. Deus ordenou que o 7º dia fosse de descanso, assim. E isso tu vê, assim, que no começo do mundo já tem essa parada de ser um lugar de
de ter pelo menos um dia para você descansar. Então, por que de todas as coisas que a gente faz assim, a gente pelo menos insiste em trabalhar os 7 dias da semana, sendo que um dia de descanso é um mandato cultural de Deus, sabe? Não descansar é um pecado, assim. Não ouvir a Deus. A gente tá fazendo coisa demais. Eu acho que um dos problemas da gente orar pouco e um dos problemas da nossa vida de oração é que a gente faz coisa demais e a gente não tem esse hábito de descansar, assim. Esquecer de tudo, de todos os problemas. O nosso sofrimento é baseado em a gente fazer demais, ver que tá fazendo demais, aí falar, Deus, eu não aguento mais, por que isso tá acontecendo comigo? Aí Deus fala, porque você me desobedeceu. Ué. Porque você tá fazendo demais. Para um pouco, faz isso, depois tu volta. Com calma. E é isso, assim, sabe? A oração, resumidamente pra mim, é encontrar um lugar de silêncio em Deus. Amém. Amém? Então é isso, amigo. Muito, muito obrigada. Eu gosto muito dessa série porque cada pessoa responde de um jeito muito diferente. E essa conversa vai ficar ressoando aqui em mim por bastante tempo. Então, muito, muito obrigada mesmo por topar gravar aqui comigo de novo. Eu que agradeço de estar aqui nesse podcast maravilhoso, meu favorito. Sou marqueteiro desse podcast. Então é isso, gente. Se você ainda não ouviu o outro episódio com o Tom, o episódio sobre mística cristã, é um episódio maravilhoso. Eu recomendo muito. Então é isso, até o próximo episódio. Obrigado, Tom, de novo. Eu que agradeço. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo e um queijo.